Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que traz todas as notícias aqui do campus bauruense da universidade. No programa de hoje vamos falar sobre um livro que foi lançado por 3 professores aqui da FOB. No início deste ano foi lançado o livro Bioquímica Básica e Bucal. Com a proposta de uma linguagem prática e acessível aos estudantes da área, a obra possui diversas figuras esquemáticas e exemplos práticos do cotidiano profissional. E para falar sobre essa obra, estamos recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e uma das autoras do livro. Professora, antes da gente falar sobre o livro, queria agradecer sua presença aqui conosco. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Professora, vamos falar primeiro sobre bioquímica. O que é a bioquímica? Bom, bioquímica é a ciência que usa dos conceitos da química para explicar eventos biológicos que acontecem tanto dentro quanto fora da célula, né? Então a gente usa desses 2 conceitos, a biologia e a química. Qual que é a importância de compreender esses conceitos na prática mesmo, na vivência mesmo das áreas de saúde? Então, a bioquímica ela é importante para os profissionais da área básica, né, envolvendo a biologia, mas especialmente para o profissional da área da saúde. A gente ministra o curso de bioquímica aqui para a fonoaudiologia e para a odontologia. E para as 2 áreas, a bioquímica é muito importante. Vou dar alguns exemplos, né? Nós ensinamos os alunos as estruturas e as composições de diferentes macromoléculas, moléculas que fazem parte das nossas células, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. E o dentista, por exemplo, ele tem que ter esse conhecimento, porque essas moléculas fazem parte dos nossos tecidos. Então, para ele entender a composição do esmalte, da dentina, a composição do periodonto, do osso, né, que são tecidos que envolvem a atuação do cirurgião dentista, ele tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, o colágeno é uma proteína super importante que faz parte dos dentes, no caso da dentina especificamente, e também faz parte dos tecidos moles, né, da gengiva, faz parte do osso. Então, procedimentos que são realizados na clínica odontológica afetam essa constituição, né, essa composição. E até alterações dentárias que aparecem na clínica são oriundas de alteração na síntese dessas proteínas. Então, ele precisa desse conhecimento básico para poder atuar. Isso é só um exemplo, né? Na fonoaudiologia é a mesma coisa. Então, existem proteínas específicas que fazem parte da orelha, né? Especificamente da cóclea, que faz parte da orelha interna. Alterações na síntese dessa proteína, que pode vir desde o material genético, do gene, uma alteração do gene, como no processo de transcrição e no processo de tradução, podem culminar com uma síntese incorreta dessa proteína e que faz parte de um quadro maior em que o paciente pode relatar surdez, né? Então, é importante que os profissionais da área da saúde tenham conhecimento do básico para poderem se diferenciar como profissionais. Então, não é só para o pesquisador ter esse conhecimento, o próprio profissional na prática, ele precisa desse conhecimento. Com certeza. Certo. Professora, sobre o livro, qual que é o objetivo desse livro ao tratar desses assuntos? Bom, o objetivo é facilitar o entendimento da bioquímica pelos alunos de graduação. Isso foi a maior motivação para escrever esse livro, né? Na verdade, a ideia desse livro ele surgiu desde 2009, né? A ideia surgiu desde 2009, mas ela se concretizou em 2011, quando eu fiz a minha livre docência, e para aquela ocasião eu precisei escrever vários textos para me ajudar, né? Me auxiliar na prova escrita. E aí, desde então, eu tenho aprimorado esses textos juntamente com os outros professores que são autores e a gente tem distribuído desde 2011 para os alunos estudarem as matérias, os conceitos que são aplicados em sala de aula. E o feedback que os alunos têm dado para a gente é muito positivo. Então, eles relatam, é mais fácil entender o conceito que é passado em aula teórica e prática por esses textos, é mais fácil que os livros que a gente tem disponível. Então, a gente pensou, por que não concretizar, né, tornar esses textos, organizar esses textos de forma a gente ter uma obra que o aluno tenha fácil acesso ainda com ilustrações, porque os meus textos não tinham ilustrações. Então, a gente conversou com o grupo que organizou a obra e eles nos auxiliaram para a montagem de várias figuras ilustrativas que auxiliem os alunos no entendimento. Então, a principal motivação foi os alunos de graduação. Tanto é que a sequência de conteúdos e a forma de abordagem é bem similar ao que a gente passa dentro da sala de aula, para realmente facilitar o entendimento. Professor, e qual seria o diferencial desses textos tradicionais que os alunos viam para esse livro? Por que a senhora acredita que eles acham mais fácil ter a compreensão por meio desses textos?
Bom, a questão principal é a linguagem, né? A forma de abordagem do tema, porque a gente pode ver desde uma bioquímica básica até uma bioquímica mais avançada, né? E a grande parte dos livros, ela enfoca mais a bioquímica mais avançada. Então, um aluno que é da área de saúde, ele não necessita de um conhecimento tão aprofundado. Ele precisa de um conhecimento mais superficial, mais básico, que dê alicerce para ele entender o que ele vai ver na clínica. Então, o nosso livro ele é mais simples na questão de quantidade de conteúdo e de forma de abordagem. Então, por isso que a gente aborda metade do livro é de bioquímica básica. E a sequência dos capítulos é a sequência que a gente dá dentro da disciplina. Então, isso facilita muito para o aluno. Né? Percurso para percorrer. É um percurso para ele percorrer, né, com graus avançados de complexidade, mas dentro da bioquímica básica, numa linguagem que seja acessível àquele aluno. E a senhora com mais 2 professores daqui. Queria que a senhora falasse sobre a participação de cada um nesse processo. Todos participaram ativamente, que a gente distribuiu, né, os temas, cada um desenvolveu, mas passou pela revisão de todos. Então, os 3 professores, que são os 3 professores que ministram as disciplinas, participaram desse livro. Quem são os professores? A professora Marília Busalaf, que é professora titular da disciplina, e o professor Rodrigo Cardoso de Oliveira, que é o professor associado também da disciplina, né? Os 2 professores participaram juntos. Tem algum assunto que cada um fala um pouco mais? Como que funciona? Assim, ou todo mundo fala sobre tudo, professor? Todo mundo fala sobre tudo. Na verdade, houve a participação, né, os 3 participaram ativamente do processo. O livro é dividido em 2 partes, depois a gente pode até dar uma olhadinha. A primeira parte é a bioquímica básica, que é uma abordagem desde as macromoléculas até a questão de transferência de informação gênica, metabolismo, ação de hormônios, que é a parte mais básica. E depois tem uma segunda parte, que é a parte mais aplicada à área odontológica, que a gente faz uma abordagem de mineralização dos tecidos, né, envolvendo os tecidos dentários. Então, a gente aborda esmalte, dentina, osso. Também fazemos uma abordagem da saliva, do biofilme, dos eventos que acontecem no dente, que perde e ganha mineral. A gente fala bastante do flúor, que é super importante dentro da odontologia, e dos agentes antiplaca que combatem esse biofilme, que ajudam no controle desse biofilme. Então, o livro é dividido em 2 partes, com uma abordagem mais geral, outra mais específica, e os 3 professores participaram ativamente da montagem das 2 partes. Então, outros profissionais, a não ser, ele trata da questão da bioquímica bucal, mas outros profissionais da área de saúde também podem ter o conhecimento da bioquímica básica no livro. Básica e bucal, por exemplo, na bioquímica bucal a gente fala sobre a saliva, e a saliva também é muito importante para a fonoaudiologia. Então, apesar da bioquímica bucal aqui dentro da universidade, né, da faculdade, ela é ministrada para odontologia, profissionais que trabalhem com cavidade bucal, né, que atuam em cabeça e pescoço, podem se beneficiar desse conhecimento também. Então, não é só restrito ao dentista. Qualquer profissional da área da saúde pode ter acesso a essa informação também. Ok, professora, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo aqui hoje a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e uma das autoras do livro Bioquímica Básica e Bucal. Professora, como a gente citou, o livro foi produzido por 3 professores aqui da FOB. Qual que é a participação da universidade em tudo isso? Há o apoio da FOB, há esse apoio institucional, para um estímulo até para facilitar esse material para os alunos? Com certeza, a Faculdade de Odontologia de Bauru, né, a nossa FOB, sempre nos estimula a produzir materiais, não só científicos, né, voltados para a pesquisa, mas também materiais didáticos, que fazem toda a diferença na formação dos nossos alunos de graduação. É isso que eu ia perguntar. Geralmente a gente vê vocês pesquisando, lançando artigos científicos. É diferente lançar uma obra assim? Qual que é a experiência? Qual que é a diferença de lançar uma obra assim para graduação, material didático mesmo? Bom, existem inúmeras diferenças, né? Primeiro que a gente demora muito mais tempo para produzir um material desse, né? Desde 2011 foram 6 anos praticamente trabalhando nesse material, diferente do artigo científico que no prazo de 1 mês, 2 meses a gente consegue escrever, né, o artigo. Então é um processo muito mais demorado e foi importante ele ter esse tempo até para a gente ter o feedback, como eu falei para você, dos alunos em relação aos textos. Então, cada ano que passa, a gente tenta aprimorar um pouco o ensino da graduação.
Hoje a gente tem tecnologias e métodos que facilitam essa interação aluno e professor, né, aproximando-os mais e facilitando essa interação entre a teoria, porque bioquímica para o aluno de graduação é muito teórico, para a prática clínica, quer dizer, o que serve para o futuro cirurgião dentista ou fonoaudiólogo aprender sobre membrana biológica, por exemplo. Ou aprender sobre DNA e RNA, aprender sobre metabolismo integrado. Então a gente tenta fazer essa interação e mostrar para o aluno, é importante você ter metabolismo integrado, porque você vai receber pacientes no seu consultório que têm distúrbios do metabolismo, por exemplo, diabetes mellitus, que tem um impacto muito profundo em várias características desse paciente que podem ter uma influência no seu tratamento. Então, na odontologia, por exemplo, paciente diabético, ele vai ter mais dificuldade para a cicatrização de sítio cirúrgico, se ele não for controlado, né? Já existem vários estudos mostrando a relação entre diabetes e doença periodontal. Então, a gente tenta aproximar a teoria à prática daquele indivíduo, daquele estudante, para facilitar. Então, é um orgulho para a disciplina e é uma satisfação poder, ao longo desses anos, ter aprimorado o ensino da bioquímica, torná-la não a vilã para os alunos do primeiro ano, que há muito tempo achavam a bioquímica algo inatingível. Hoje eu acho que os alunos têm uma outra visão da bioquímica, é algo mais palpável, algo que vai dar base para que ele possa ter uma boa atuação profissional, e esse livro só veio a facilitar essa interação, é mais um mecanismo que o aluno tem para poder estudar, para poder revisar aquilo que é dado na aula, tanto a aula teórica quanto a prática. É, de certa forma, mais gratificante do que um artigo científico, por exemplo, lançar uma obra dessa que fica aí, pode auxiliar muitos alunos, não só aqui da FOB, né, mas de todos os cursos aí da saúde? Com certeza, é uma satisfação, foi assim, um momento ímpar na nossa carreira de ter essa possibilidade, de ter interação com o Grupo GEM, que facilitou tudo isso para a gente poder ter esse livro que vai auxiliar o nosso aluno, mas também visa auxiliar outros alunos dos cursos de graduação, das áreas de saúde. Inclusive a gente já teve feedback de alguns colegas falando, olha, a gente não tem um livro assim, né? Bioquímica básica ainda tem bastante literatura, mas bioquímica bucal a gente tem pouca. Então, isso vai facilitar muito para as outras universidades. A gente teve esse feedback, ai, que bacana, já adquiri o livro, vou aplicar aqui no meu curso, vai me ajudar muito. Então, para a gente é uma satisfação poder reunir as informações de uma forma mais didática, mais básica, para que o aluno de graduação seja beneficiado. Professora, a senhora citou esse Grupo GEM. Fala um pouco sobre ele para a gente. É o Grupo Editorial Nacional, a gente que entrou em contato com esse grupo para organizar essa obra. Então, esse grupo ele tem esse objetivo de organizar obras, né, de livros didáticos, e através desse grupo a gente conseguiu organizar. Então, eles nos auxiliaram na confecção das figuras. Então, a gente tinha figuras de outros livros. Então, a gente montou, né, deu a nossa cara para a figura, para que esse livro fosse bastante ilustrativo. Então, esse grupo que nos ajudou, e através do site deles a gente tem um acesso à obra. Então, o aluno que quiser adquirir, pode adquirir através do site GEM, né, do Grupo GEM. Professora, em questão das ilustrações mesmo, a senhora acredita que isso é um diferencial, a questão do visual mesmo? Hoje a gente sabe que as pessoas aprendem muito, a sociedade é muito imagética mesmo. Essas imagens, a senhora acha que é um diferencial também? Ah, com certeza, porque antes os alunos só tinham acesso ao texto. Então, poder visualizar a imagem, né, faz um link com que ele viu a mesma imagem na sala de aula. Então, acho que isso só tende a fortalecer a obra. Inclusive, até uma outra ideia do Grupo GEM, a gente vai estudar essa possibilidade de montar algumas atividades interativas pela internet. Então, que o aluno tenha acesso a essas figuras de uma forma mais interativa e a questões de múltipla escolha, dissertativos ou textos de alerta, que ele também possa ser um material complementar à obra propriamente dita. Então, a gente tem essa ideia de, no futuro, tornar... Porque hoje o aluno ele tem um perfil diferente, por exemplo, da minha época. Então, as informações elas devem ser passadas mais rápido, tudo flui mais rápido, ele é muito visual, o aluno. Ele não aguenta um texto muito longo, né? Então, a gente tende a trabalhar com recurso audiovisual futuramente para complementar a obra, facilitando o acesso ao aluno dentro daquele perfil que a gente tem de aluno hoje em dia. Esse foi um dos pensamentos quando vocês fizeram esse texto, essa mudança do perfil do aluno, professor? Sim, com certeza.
O aluno ele tem um perfil diferente hoje. Um aluno de graduação ele não aguenta uma aula de 4 horas, ele não aguenta aquela aula onde não há interação nenhuma, então ele precisa interagir, ele precisa participar, ele precisa sentir que ele faz parte daquele contexto, ele precisa se sentir atraído para prestar atenção na aula, né? E poder pelo menos absorver um conteúdo básico que o estimule a buscar mais informação. Então, acho que o livro ele ajuda, porque o livro ele vai auxiliar para o entendimento básico. A partir disso, se o aluno tiver interesse, ele vai procurar outras fontes, ele vai se aprofundar. Mas, pelo menos a partir desse livro, ele tem a base para que ele possa entender os processos que a gente aborda dentro da sala de aula. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. Ligado na Universidade, volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui a professora Ana Carolina Magalhães, que é docente da FOB e uma das autoras do livro Bioquímica Básica e Bucal. Professora, fala um pouquinho do lançamento do livro, foi no início deste ano, né? Isso, nós fizemos o lançamento num grande congressão que acontece em São Paulo todo começo do ano, CIOSP, né, que foi organizado pelo Grupo GEM. Foi bem bacana, porque é um congresso grande, né, que recebe visita de professores, de dentistas de diferentes locais do país, e a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso livro para pessoas, né, do Nordeste, do Norte, do Sul, que visitaram a feira comercial do CIOSP. E lá já podia ser adquirido? Lá já poderia ser adquirido. Teve um feedback bom, professora? Teve sim. Ainda o grupo vai fazer um lançamento na internet, uma divulgação maior, né? Eles têm um sistema de visitas às universidades para divulgação das obras que eles lançam, então eles vão trabalhar melhor a divulgação a partir de agora. Falando em congresso, a gente tem o COB aqui, que é um congresso muito tradicional, vem gente do Brasil inteiro, até do exterior. Vocês pretendem também fazer uma divulgação no COB, professora? Sim, nós estamos conversando com o pessoal da organização para fazer isso. Já tivemos uma resposta do grupo GEM, que há um interesse, né, em fazer parceria com alguma livraria que esteja divulgando, né, e participando da feira comercial. Então, a gente está se organizando para fazer sim. Acho que é importante divulgar dentro da nossa faculdade. Falando em termos técnicos do livro, quantas páginas ele tem, professora? 232 páginas. Né, e ele está bem dividido entre bioquímica básica e bioquímica bucal. Então, a gente começa falando na bioquímica básica de água e sistemas tampão. Também falamos de proteínas, carboidratos, membrana. Depois partimos para a transferência de informação gênica, atuação de hormônios no controle do metabolismo. Falamos um pouco de metabolismo focando na bioenergética, em especial no metabolismo de carboidrato. Depois, a gente tem uma abordagem de metabolismo integrado. E, por fim, contração muscular. Esses conteúdos fazem parte da parte 1 do livro. Da básica. Da básica, isso. Aí, a parte bucal, a gente começa com mineralização biológica, composição e estrutura de esmalte e dentina, do periodonto. Partimos para saliva, composição e função. Depois, temos uma abordagem de dieta, focando a relação da dieta com o aparecimento da cárie dentária. Depois, falamos de biofilme dentário, focando tanto na cárie quanto na doença periodontal. Na sequência, nós temos uma abordagem dos processos de des- e remineralização, né, são processos que levam ao desenvolvimento da cárie e da erosão dentária. Depois falamos de uma forma bem resumida sobre o fluoreto, abordando mecanismo, ingestão, metabolismo e toxicidade. E por fim, nós finalizamos com agentes antiplaca, que são agentes químicos que nós utilizamos para controlar o biofilme, que já foi feita uma abordagem anterior. Então, são essas duas partes do livro que compõem essas 232 páginas. Qual o valor da obra, professora? A obra varia um pouquinho em termos de valor, mas está em média entre R$160 e R$170. A compra ela é feita basicamente pela internet, por enquanto. Então, no próprio site do Grupo GEM tem essa possibilidade de aquisição desse livro e parece até com desconto para quem é professor. Por enquanto, mas vocês pretendem colocar em livrarias, principalmente aqui de Bauru, né? Os 3 professores são daqui, vocês estão estudando isso, professor? Isso, na verdade é o grupo que faz essa venda. Então, se a gente procurar pela internet, já tem disponível online algumas livrarias, né? Então, acho que em breve a gente vai ter o livro nas livrarias mesmo, mas por enquanto a venda principal é pela internet. Seu primeiro livro didático, assim, professor, ou não? Sim, é o primeiro livro didático. A gente já participou em capítulos,
né? Os autores já participaram, a professora Marília já tem um livro também, que é de autoria dela, mas esse é o meu primeiro livro completo mesmo. Tem planos para próximos? Gostou da experiência? Como funciona? Gostei, mas a gente precisa planejar muito bem, porque assim dá um trabalho, né? São anos trabalhando para a gente chegar nessa obra final. Eu acho que mais para frente, né, nós vamos lançar a segunda edição, vamos aprimorar, né, a primeira. Acho que a gente vai trabalhar dentro desse contexto aqui, por enquanto. Ok, professora, queria agradecer mais uma vez por sua participação, parabenizar pela obra, muito obrigado. Muito obrigada. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui, esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.